A postagem que você acabou de ver foi feita pelo governador de São Paulo, ele mesmo, o senhor João Dória, que a gente já está cansado de saber que possui ligações nada republicanas com o Partido Comunista Chinês. Nessa postagem vale a gente destacar um enfoque que deram para o fato da mulher ser negra. Sinceramente não entendi por que falaram isso, visualmente era facilmente perceptível. Ela foi escolhida sim, mas não por ser negra, ela foi escolhida por fazer parte do grupo de risco. Mas o senhor João Dória não perdeu a oportunidade de ganhar pontos, de ganhar votos políticos, de ganhar capital políticos com essa postagem e enfatizou esse fato. Muita gente vem acusando agora o presidente Jair Messias Bolsonaro, a sua base, os seus aliados, como negacionistas. Veja bem, nós aqui do canal, assim como o presidente Jair Messias Bolsonaro, numa live com o filho dele, numa live no canal do senhor Eduardo Bolsonaro, afirmou que compraria qualquer vacina que fosse aprovada pela Anvisa. E assim ele o fez. E você não pode, sem que passe pela Anvisa, sem que tenha certificação da Anvisa, você bote a vacina no mercado. Isso é uma irresponsabilidade. Lógico, tendo uma vacina comprovada, a gente vai comprar e vai distribuir para todo o Brasil, e aquele que quiser voluntariamente se vacinar, vai poder fazer. Então não há guerra, não há politização da minha parte. E nós esperamos então uma vacina segura. Então nós aqui do canal temos o pensamento idêntico ao do presidente, que é justamente a partir do momento que a vacina for aprovada em todas as instâncias, nós aqui faremos questão de tomar. Assim como o presidente também fez questão de comprar as vacinas. A imunização coletiva cabe ao Ministério da Saúde, mas óbvio, o senhor João Dória não perderia a oportunidade de ganhar capital político com isso. A gente nunca foi contrário a essa vacina. A gente só tinha algumas ressalvas. Por exemplo, dela ser oriunda da Sinovac. Sinovac, que é uma biofarmacêutica chinesa, que já andou envolvida em esquemas de corrupção de compras de agentes do governo chinês. Isso, aliado ao fato dessa vacina estar muito perto da nota de corte, divulgada pela OMS, ela apresenta apenas 50,38% de eficácia global, ou seja, apenas 0,38% acima do mínimo permitido pela OMS. A gente aqui do canal sempre foi favorável que fosse comprada uma outra vacina que tivesse uma eficácia global maior, até porque funciona da seguinte forma: quanto maior a eficácia, menor a quantidade de vacinas. Aí você vai falar para mim o seguinte: Pedro, mas a vacina da Pfizer era mais cara. Só que pelo fato de quanto maior a eficácia, menor seria a quantidade de vacinas, menos vacinas precisariam ser compradas. Então era justamente isso que a gente ponderava aqui no canal. Aí você vai falar para mim o seguinte: Pedro, mas o problema da Pfizer é que além dela ser um pouco mais cara, ela precisaria de critérios mais rigorosos para armazenamento, temperaturas muito baixas, no qual os hospitais municipais não poderiam atendê-las e armazená-las. Justamente, a partir do momento que você vai ter mais vacinas, você aumenta o seu custo de vacinação. Mas a Anvisa, que aprovou agora, a partir desse momento, a Coronavac não é mais uma vacina do governo de São Paulo, uma vacina do Instituto Butantan, ela é uma vacina de todo um país. A gente apoia o uso dessa vacina, assim como o presidente já falou hoje. Em um pronunciamento realizado ontem, o ministro Pazuello informou que o Ministério da Saúde disponibilizou recursos para o Instituto Butantan, a fim de aprimorar, a fim de ajudar, a fim de custear os estudos para a implementação e aprovação da vacina Coronavac. O governo federal financiou sim a vacina, disponibilizando mais de 60 milhões de reais para o Instituto Butantan. O Twitter, não satisfeito em ter censurado o presidente Donald Trump, além de ter censurado diversos conservadores aqui no Brasil, também resolveu censurar uma postagem do Ministério da Saúde. É isso mesmo, postagem essa no qual o Ministério da Saúde fazia referência ao tratamento preventivo.
Nessa postagem, o Ministério da Saúde não fez alusão a nenhum medicamento, apenas informou sobre o tratamento de forma preventiva. Tratamento esse que visa apenas reforçar o seu sistema imunológico, que aí a gente está falando, por exemplo, de vitamina D, de atividade física, de uma alimentação balanceada, além de alguns outros medicamentos. Isso só escancara para a gente o viés que essas mídias sociais, que essas redes sociais, lideradas pela turma do Vale do Silício, possuem. A gente não vê essa turma do Vale do Silício censurar ninguém da esquerda. Por exemplo, a gente já falou aqui que o Twitter nunca censurou o Nicolás Maduro, ditador da Venezuela. Você quer algo mais opressor do que você ter um presidente ditador de um país? No dia 17 de janeiro, ontem, foi realizada a prova do Enem, prova essa que não perdeu a oportunidade de mostrar o seu viés ideológico. Implementaram uma questão no qual fazia-se um comparativo do salário do Neymar com o salário da Marta. Justificando que o salário do Neymar é maior do que o da Marta, porque o Brasil possui uma cultura de pagar mais para jogadores homens, sendo que isso não existe. O Neymar recebe mais do que a Marta porque ele vende mais do que a Marta. O Neymar recebe mais do que a Marta porque futebol é um produto. Futebol é entretenimento. Você vale aquilo que os outros te pagam. O Neymar vale tudo isso porque ele dá esse retorno. A partir do momento que ele foi contratado pelo PSG, você teve aí milhares de camisas sendo vendidas ao redor do mundo com o nome do Neymar. A marca do Paris Saint-Germain foi estampada no mundo inteiro depois da contratação do Neymar. O clube paga aquilo para ele porque é aquilo que ele dá de retorno para o clube. Vamos dar um exemplo aqui no Brasil. Por que a Rede Globo não paga o mesmo direito de transmissão que ela paga, por exemplo, para o Flamengo, para um clube de futebol feminino? Justamente porque o clube de futebol feminino não dá o mesmo retorno que o Flamengo dá. É só por esse motivo. São só negócios. A Rede Globo, que nunca perde a oportunidade de lacrar, ela deveria ser a primeira, então, a equiparar as verbas de direito de transmissão de futebol masculino para futebol feminino. Por que a Globo não faz isso? Justamente porque é um mercado. Se a Globo pagar tudo isso para o futebol feminino, ela não vai ter um retorno à altura. Ou seja, ela não terá lucro. Porque o futebol feminino ainda não vende, assim como o futebol masculino. A gente pode traçar o exemplo aqui, por exemplo, do UFC, o Ultimate Fighting Championship. Nos anos 2010, você ainda não tinha MMA feminino. Os atletas que recebiam mais no UFC eram justamente os homens, o John Jones, o Anderson Silva, o Brock Lesnar. E a partir do momento que o UFC incorporou o MMA feminino e você tinha uma atleta que vendia muito, que além de ser uma ótima atleta, ela atraía uma legião de fãs, uma legião de espectadores, muita gente ligava a televisão para assistir o UFC, comprava os pacotes de pay-per-view para assistir a Ronda Rousey, mesmo sem gostar tanto de MMA, ela passou a receber mais do que todos os outros homens do Ultimate. E foi durante um bom tempo a atleta mais bem paga do UFC. Isso mostra que não existe distinção financeira por gênero. Isso não tem absolutamente nada a ver. Você vale aquilo que te paga. Então é isso, pessoal. Desde já agradeço. Peço para que você considere se inscrever no nosso canal. Mais da metade das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não se inscreveram no nosso canal. Então peço também para que você considere ativar as notificações do sininho e deixar aquele like, porque isso vai ajudar bastante no crescimento e no desenvolvimento do nosso trabalho. Valeu, galera!